Olá, bom dia. Eu me chamo Bruno e eu estou pagando essa cadeira da manhã com vocês, mas eu sou estudante do sétimo período, noite, tá? Vamos começar com o tema de abertura do meu trabalho, que ele é a ferramenta Just in Time, tá certo? E aqui eu queria compartilhar com vocês algumas experiências, queria trocar com vocês aqui algumas ideias, tá? Não é uma ferramenta difícil, é uma ferramenta até bem simples e algo bem economicamente vantajoso para as empresas poderem apostar nos seus negócios. Então, a minha recomendação é que assim que vocês terminarem de assistir esse, essa apresentação, se vocês tiverem dúvidas, é só vir falar comigo, tá certo? Vamos começar. A primeira parte que eu preciso compartilhar com vocês é a respeito do conceito. É um conceito bem simples, tá? É basicamente um sistema que busca agregar administrativamente uma forma de redução de estoques, tá? Indo para a literatura, é um sistema vertente administrativa da produção que determina que nada deve ser produzido, transportado ou comprado antes da hora certa. É basicamente todo o conceito do just in time, ele é voltado única e exclusivamente para a redução do estoque. E com base na redução do estoque, vai haver a consequente o evitamento do desperdício. No que ele evita o desperdício, ele vai produzir somente o que ele vai vender. Lá na frente eu vou explicar qual a diferença de uma produção empurrada para uma produção puxada, tá? Mas vamos se manter primeiro nesse conceito. Just in time é uma forma que você consegue esquematizar o seu estoque, de modo que você vai apenas produzir o que você vai vender. Ponto. Tá? Just in time é um termo em inglês que significa na hora certa. Pode ser aplicado em quaisquer organizações para reduzir estoques e os custos dele decorrentes. Ok? Benefícios para a redução de custos ou eliminação de desperdícios em uma empresa. Nas empresas onde um just-in-time foi adotado, o estoque de matérias-primas é mínimo e suficiente para poucas horas de produção. A redução do número de fornecedores para o mínimo possível é um dos fatores que mais contribui para alcançar os potenciais benefícios da política just-in-time. Pense em uma coisa comigo. Quando você tem, vamos imaginar aqui, uma indústria farmacêutica, tá? E vamos filtrar a indústria farmacêutica que produz ibuprofeno e vamos filtrar a indústria farmacêutica que produz sob medida, que no caso seria a Roval, Fórmula Arte e tantas outras, tá? Qual a diferença dessas duas? Da Roval para a indústria farmacêutica que produz o ibuprofeno. Lógico que são indústrias diferentes. É o mesmo grupo de vendas, né? É o mesmo grupo que faz toda essa administração farmacêutica. Mas a gente pode reparar que aquele que produz somente ibuprofeno, tá? E aí a gente tem alguns laboratórios que produzem apenas o ibuprofeno, eles têm todo o faturamento deles baseado nisso, eles vão ter um estoque para produzir e mandar para o mercado o ibuprofeno, tá? A Roval e todas as outras farmácias que fazem remédios sob medida, elas recebem o pedido do cliente, tá? Depois que elas recebem o pedido do cliente, ela recebe o pagamento. No momento que ela recebe o pagamento, ela aciona o fornecedor, precisando, por exemplo, eu vou precisar de vitamina C, eu vou precisar de vitamina B12 e eu vou precisar, por exemplo, de cálcio.
e eu vou precisar dessas quantidades X, Y e Z. Ela compra do fornecedor, o fornecedor entrega na farmácia, eles sintetizam, colocam dentro da cápsula, invasa e entrega para o cliente. O estoque dela, zero. Basicamente, o just-in-time é isso. Ele é puxado pelo cliente, tentando deixar o estoque praticamente nulo, para que não haja perdas, tá? Qual é o sistema que é puxado? Quando a gente vai olhar aqui para essa imagem, a gente pode ver, por exemplo, que o sistema puxado é aquele que o cliente ele solicita à empresa um determinado produto e com base no que ele vai solicitar à empresa esse produto, ele será todo voltado apenas, única e exclusivamente para atender aquele cliente, ok? Então, se chegou o Joãozinho, que fez um outro pedido, o Joãozinho vai ser atendido, mas ele vai ser atendido e a empresa vai comprar todos os materiais e vai mobilizar toda a equipe só para atender Joãozinho, entende? Esse é o sistema puxado. O cliente que traz a demanda, a empresa vai atrás dos fornecedores certos, tá? Aquele fornecedor que está com um melhor estoque, um valor melhor, que tem melhor recomendação no mercado, para poder comprar dele somente o necessário e sintetizar e vender para o cliente, pegando nessa ideia da farmácia. Na produção empurrada, a gente pode pegar aqui, por exemplo, a Brahma, a Brahma da vida, tá? Brahma, Kaiser, dá para pegar aqui outra cervejaria importante. Eu não sou de beber, então eu não tenho muita ideia, mas a gente pode também pegar a questão dos refrigerantes, que refrigerante é produzido em grande massa, em grande quantidade. Então, por exemplo, a Coca-Cola, Pepsi, ela pega a matéria-prima do mercado, por exemplo, a Coca, o xarope, a água, ela estoca, ok? Ela tem lá os galpões dela, ela estoca e ela monta. Então, por exemplo, por dia, ela tem que produzir 500 garrafas. Só um exemplo, tá? Essas 500 garrafas, elas não têm necessariamente um público para ser vendida, tá? Essas garrafas são produzidas e são enviadas para o estoque. E esse estoque, os vendedores em campo vão ter que correr atrás de vender todo esse produto, todo esse material. Esse é o sistema empurrado. O estoque existe e serve para ser tocado para frente, tá? Na produção empurrada, é gerado estoque e desperdício. Na produção puxada, não tem desperdício, tá? E não gera estoque. O problema hoje da maioria das empresas é que elas geram estoque, e o estoque, quando ele não é bem utilizado, ele gera desperdício. E é isso que o Just-in-Time ele vem combater. Eu quero que a empresa produza somente o que ela vai vender. Mas o que é que ela vai vender? Somente o que for dado pelo cliente. Agora, claro, a gente também não pode levar ao pé da letra, também não pode levar à risca. A literatura, ela diz que é para tentar deixar o mais próximo de zero o estoque, mas não quer dizer que não tem que ter um estoque, tá certo? Um exemplo, digamos que, vamos pegar o exemplo aqui da Roval, digamos que no mercado esteja tendo uma escassez de uma determinada vitamina I, vamos ver aqui, tá? Tá tendo uma escassez dessa vitamina de fornecedores, ninguém tem. Pô, se a empresa ela está tendo pedidos sobre aquela vitamina e o mercado não tem, vamos fazer estoque para ela. A ideia de fazer estoque é apenas estoque do necessário, apenas, tá? Não estoque de tudo, a gente não vai fazer estoque de tudo, a gente vai fazer estoque do necessário para que não haja perdas e nem desperdício no processo. Fechou? Pegou a ideia? Vamos lá. Funcionalidades da ferramenta. Eu anexei aqui essa imagem, ela é bem simples de entender, tá? Isso acontece bastante com os e-commerce da vida, tá? Um dia desses, quando eu estava com a minha esposa, para a gente poder fazer compras para um enxoval do nosso bebê que está para chegar, a gente estava pesquisando alguns determinados materiais e a gente viu uma bolsa no Mercado Livre que ela é vendida
Só que ela é vendida depois, ela é vendida, mas o vendedor não tem estoque dela. Ele faz meio que um câmbio com o fornecedor, tá? Eu vou lá no Mercado Livre, achei a bolsa bacana, comprei a bolsa. No momento que eu comprei a bolsa, ele vai acionar lá nos Estados Unidos uma fábrica, né, o galpão. Ele vai comprar aquela unidade da bolsa e vai encaminhar. E o fornecedor, não é nem ele, o fornecedor vai encaminhar para minha casa aquela bolsa. Aí eu fiquei pensando, nossa, bacana. Ele não cria estoque, ele vende só o necessário. Se não vender, ele não tem prejuízo. O prejuízo, entre aspas, é todo da fábrica, tá? Isso daí é o sistema puxado. O cliente veio, no meu caso, eu fui lá para poder fazer a compra no Mercado Livre. O Mercado Livre, ele me apresentou aquela bolsa, eu comprei. O fornecedor, no caso o vendedor, perdão, ele recebeu o dinheiro, e no momento que ele recebeu o dinheiro, ele utilizou aquele recurso para comprar lá no fornecedor dele, e o fornecedor encaminhou para minha casa. Eu recebi, sem problema nenhum, mas eu achei interessante, tá? Vamos fazer aqui um tripé. O Just in Time, ele nos fornece custos baixos, qualidade alta e uma alta flexibilidade. Custos baixos, qualidade alta e uma boa flexibilidade, tá? Através da manutenção de níveis de estoques muito baixos, quase nulos, tá? Não é nulidade de estoque, é estoque somente do necessário. Um modelo de produto pode ser mudado sem que origine muitos componentes obsoletos, tá? Então, pegando a ideia da Roval, se no mercado tem uma matéria-prima que está faltando e ela é bastante solicitada, a gente vai procurar um fornecedor que esteja fornecendo essa matéria-prima e a gente vai fazer estoque dela. Por quê? Porque é necessário e no mercado está em falta. Não tem segredo, tá bom? Vamos lá. Eu selecionei esse artigo, ele foi do 3º Simpósio Científico de Educação da Universidade Salesiano, tá? O nome do título é Educação e Pesquisa, a produção do conhecimento e a formação de pesquisadores, de Linz, de 17 a 21 de outubro de 2011. Os 3 pontos que eu relacionei do artigo foi o seguinte. Primeiro, o artigo tem como objetivo abordar sobre a ferramenta Just in Time, discriminando o conceito, filosofia, implementação da ferramenta, programa e treinamento para manter tal ferramenta. Eu coloquei treinamento 2 vezes, eu acabei de perceber, mas desconsiderem o segundo treinamento, tá? O resultado da implementação do sistema Just in Time é capaz de atender às exigências de qualidade e entrega a um cliente ou grupos de clientes, tá? Mas geralmente ela é mais voltada para ser atendida naquele ponto específico, tá? Existe a solicitação da demanda, o cliente pede, e no momento que ele pede, essa demanda é trazida para ele um produto próprio. Não necessariamente precisa ser um produto feito só para ele, não necessariamente, tá? Mas que todo o sistema ele é movido apenas quando há a solicitação daquele produto, tá? O método utilizado por esse artigo foi da revisão bibliográfica, tá? E ele pegou os seguintes autores: Álvares, de 2001, Borensox e Kloss, de 1996, Correia, de 93, Freire, de 2009 e Luben, de 1989. E aí ele compilou o artigo dessa forma. Eu trouxe aqui 2 estudos de casos que eu achei super interessantes e eu acho que é interessante a gente refletir um pouco sobre elas. Vamos pensar aqui em sistemas que se tornaram obsoletos. E aí, vou pegar aqui, por exemplo, locadora de filme. Quem aqui já foi a uma locadora de filme, né? Aquelas prateleiras cheias de caixas, de vários filmes, de filmes diferentes, né? E aí, às vezes a gente chegava lá e não tinha um determinado filme, porque já tinha sido locado por um outro cliente. E aí, quando você ia, locava um filme, você se inscrevia, pagava uma taxa, e essa taxa
você tinha a obrigação de devolver, né, aquele filme. Se você não devolvesse, você pagava uma multa, né? Eu não aluguei tanto, eu não aluguei tanto filme, onde eu morava não tinha tanto isso. Mas a minha avó conta que ela já chegou várias vezes a pagar multa. Né? Coisa besta na época, mas pagava multa. Se perdesse, tinha que pagar um valor que ele estipulava lá, que também era uma multa, mas uma multa específica, que era para poder cobrir o valor do material. E aí veio a Netflix, né, para quebrar todos os paradigmas. Enquanto que uma Sky da vida, Sky, Claro, Net, Vivo, ela vai instalar na sua casa um cabeamento, ela vai instalar uma antena na sua casa e ela precisa de todo um aparato tecnológico para poder funcionar. Veio a Netflix, que ela precisa só de uma conexão à internet e um cadastro, um pagamento de uma mensalidade para poder funcionar. Olha só, os dois sistemas aqui em colapso. Vou pegar aqui, tá? Vou usar uma empresa como um bode expiatório. Claro, ela precisa ter necessariamente uma equipe grande de técnicos treinados para que ela possa funcionar, né? Para que hajam as instalações na casa dos clientes. E aí, eles têm que ter estoque de antenas e eles têm que ter estoques de cabos, aparelhos receptores, controles. Olha só quantos estoques. E aí é uma produção literalmente empurrada. Joãozinho ligou lá para a net, né? Ligou lá para a net, querendo comprar e adquirir um pacote deles. Então ele vai pagar R$ 89,00 por mês, ele vai ter acesso ao pacote básico, e aí vai ser marcado para poder ir na casa dele os técnicos. Aí os técnicos vão lá subir no telhado, ou, às vezes, se a recepção for boa, vai colocar do lado da janela dele a antena, vai passar o cabeamento pela casa dele, para o cabeamento chegar no aparelho receptor, né, o transcodificador, e o transcodificador vai ter acesso à televisão. Olha só, quantos materiais. De repente, acabou acontecendo alguma coisa, derramei água sobre o aparelho, queimou. Liga para a central. Olha, acabou de acontecer um problema aqui, queimou o aparelho. Eles vão lá, eles vão acionar novamente o serviço técnico, para o serviço técnico vir na sua casa, trocar o aparelho. Esse aparelho eles vão ter que fazer um sucateamento dele. Olha só, o processo é estoque, estoque, estoque. Se não vender, é desperdício. E tudo isso, na conta caixa da empresa, acaba o estoque, se ele fica muito tempo parado, se não há giro bom de estoque, acaba acontecendo que a empresa passa a ter prejuízo. Aqui está o resultado. E aí, a Netflix ela veio com um acesso à internet, um pagamento de uma mensalidade, você consegue assistir até mesmo por um celular. É algo assim, ninguém nunca imaginou, né? E aí você pega a Netflix, você pega uma outra empresa que é desse mesmo naipe, desse mesmo nível, a Amazon, está entrando a Disney+, está entrando também, assim, ainda não tem tanto público, mas também está entrando na briga a HBO, acho que é HBO Max, não, é HBO alguma coisa, eu não lembro, mas também trabalha igual a Netflix. Então você pega empresas assim, e aí tem até a Globoplay, E aí você para pensar que, por exemplo, empresas como a Kodak, que tinham estoques de câmeras, quebrou. A partir do momento que surgiu a primeira câmera digital, todo o estoque da Kodak, da noite para o dia, se espatifou. E aí você para pensar, se não houver sempre a análise do processo para buscar inovação, para buscar formas melhores de você tratar os seus estoques, formas melhores de tentar cortar custos, a empresa quebra. Eu estou vendo assim, muito na prática, digamos assim, uma Netflixização de tudo no mundo. Principalmente agora nessa pandemia. Eu tenho percebido que
as pessoas, as empresas, principalmente que trabalham ali no corpo a corpo com as pessoas, elas estão tendo que se reinventar. É a palavra, se reinventar. Você pode ver vários restaurantes que não aderiram ao tipo de movimento de entregas, fecharam as portas. Por quê? Não se adaptaram. A Netflix, ela entrou para brigar e vai acabar quebrando muitas empresas, tá? Mas aí você pode falar assim, tá, a Sky, ela oferece programas, como, por exemplo, ela, do conglomerado Netflix, perdão, Netflix não, Telecine, do conglomerado HBO, CFI, Warner, e aí ela vai oferecendo, né? Cada picadinho dessas empresas, ela vai lá, você paga essa taxa e ela transmite para você. Agora pensa uma coisa comigo. A Disney Plus, que é o que vai ser lançado pela Disney, já foi lançado nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a comercialização ainda não começou, mas os planos deles é para que eles reproduzam tudo que é produzido por eles, pelo mundo Disney, só que agregar Netflix, perdão, eu estou com Netflix na cabeça, agregar Telecine, agregar HBO, agregar CFI, Warner, Discovery Channel, olha só. Aí eles pegam todo esse grupo, você paga uma mensalidade a Disney e você vai passar a assistir tudo isso que você assiste hoje, por exemplo, na Sky, só que em qualquer acesso que você puder. Aí me diga uma coisa, você acha que hoje em dia, se tiver um tipo de acesso como esse, que eu estou dizendo, da Disney Plus, a pessoa ainda vai querer assinar a Sky? Muito pouco provável, viu? Pouco provável. Porque a ideia deles é entrar no mercado para tirar as empresas que são padrões, como, por exemplo, a Sky, Net e por aí vai, tá? Para substituir pelo serviço 100% digital. Aí, se essas empresas elas não se readaptarem a essa nova realidade, elas vão quebrar e elas vão sair do mercado. É simples assim. Igual aconteceu com a Kodak, igual aconteceu com as locadoras de vídeo. Pegou a ideia? E, por fim, o segundo estudo de caso é com a própria Toyota. Eu separei até um textinho aqui para ler. Kishiro Toyoda, filho de Sakishi e fundador do negócio automobilístico da Toyota, desenvolveu o conceito de just-in-time na década de 1930. Ele determinou que as operações da empresa não teriam excesso de estoque e que a Toyota lutaria para trabalhar em parceria com seus fornecedores a fim de nivelar a produção. Eu fui dar uma lida sobre e eu vi que todo o sistema da Toyota é diferente do sistema, por exemplo, da Volkswagen. A Volkswagen, quando ela vira o ano, ela lança um determinado modelo de Gol, que é um carro popular, é a vaca leiteira da empresa, tá? É o carro popular que mais vende. Eles vão lá, eles lançam um novo modelo, eles trocam um farol, trocam outra coisa, dá uma rebaixada no carro, colocam um amortecedor melhor, dizem que é o novo Gol, colocam um preço lá em cima, né, que de popular não tem nada, venhamos e convenhamos, e aí ele vai lá e produz 500 unidades, pum, e bota para as concessionárias para poder vender, tá? Sistema totalmente empurrado. Se você chegar hoje na Toyota e falar assim, eu quero comprar um Corolla, você vai comprar o seu Corolla, não tem problema. Só que o Corolla que tem lá na loja, ele não está à disposição para vender. Quando você chega lá para comprar o Corolla, você vai pagar a entrada, né? Você vai fazer o seu financiamento ou você vai pagar à vista, dependendo. Você vai aguardar de 30 a 60 dias para o pedido ser feito, faturado, depois de faturado, produzido e enviado pela cegonha lá para a loja, para então o carro ser entregue para você, tá? Às vezes, as concessionárias elas têm carros zeros para comercializar, mas assim, pouquíssima quantidade, assim, é coisa de 1, 2 unidades. Hoje em dia elas recebem, por exemplo, as lojas da Toyota, tipo a New Land, lá no começo da Epitácio, como também a Carneiro, lá
na BR, na estrada de Cabedelo, eles têm mais seminovos para vender do que carros novos. Já parasse para pensar? Porque ele recebe seu carro de entrada, aí ele abate no valor do carro, e depois disso, ou você financia, você faz o que você quiser, tá? Mas depois que você paga, você vai ter que aguardar para chegar o carro novo, tá? Porque eles fazem nesse sistema. Eles não querem mão de obra trabalhando, cansando mão de obra que eles não vão ter retorno. Eles estão certos. Não gera estoque. Não gera prejuízo, não gera desperdício. E essa é o pulo do gato que eu acho que a gente tem que colocar e aplicar na nossa vida, aplicar nas nossas empresas. Eu acho que é bem esse o pulo do gato. Tá certo? Foi isso. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Tá bom? Um abraço.